já no final do Evangelho de Mateus. Então hoje nós iniciamos o capítulo 27 do Evangelho de Mateus, onde veremos que na traição Cristo venceu. Mateus 27, eu vou ler do verso 1 ao 10. Gostaria que os irmãos estivessem atentos à leitura e exposição da palavra de Deus. A palavra diz: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem, e, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para o cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Até aqui, oremos mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante, ó Pai, da Tua palavra revelada e preservada pelo Senhor para a instrução do Teu povo, palavra que nos mostra a traição que levou à morte do nosso Salvador, morte que nos deu acesso à liberdade do pecado e à vida eterna com o Senhor. Pai, encha-nos de entendimento da Tua palavra nesta manhã. Use-me, ó Senhor, como instrumento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você parar para observar na história humana, vários homens bons ou ruins, que morreram no auge da sua ideologia, ainda que tenham sido mortos no cumprimento da lei, homens que faziam coisas ruins, esses homens se tornaram mártires, ídolos, ícones. Não importa se eles eram maus ou se eram bons. Quando mortos no auge da sua ideologia, mortos de forma brusca, eles acabam se tornando mártires. Che Guevara é um exemplo clássico disso. Che Guevara iniciou a sua vida conhecida, pública, com uma boa intenção, digamos assim, de ajudar os mais fracos. Mas o poder logo lhe subiu à cabeça. Ele conheceu Fidel, e Fidel lhe propôs montar uma guerrilha interna para derrubar o presidente deles, Fulgêncio Batista, na época. E eles conseguiram, com centenas de mortes, inclusive dos próprios companheiros deles, que quando pensavam em desistir ou mudar de lado, eles mesmos os matavam. Depois de uma fase, houve quase que óbvio um atrito entre Fidel e Che, e eles brigaram. Em 1967 ele foi para a Bolívia, porque ali já não dava para ele continuar. E ele criou então mais uma guerrilha, mais uma revolução, e o objetivo era dominar, ou, segundo ele, unificar o continente onde nós estamos. Che Guevara não teve apoio das forças locais, do governo, da política, mas ele não se deu por satisfeito, e ele começou então a ser o principal inimigo dos poderes dos governos locais, e eles ali matavam muitas pessoas. Ele foi um assassino sanguinário. Não custava para ele nada mandar matar, ou ele mesmo matar, aqueles que simplesmente não concordavam com o seu pensamento.
de unificar o continente. Como ele estava contra o governo, eles fizeram então um grande exercício e mataram Che Guevara, numa perseguição. Homens da lei, homens no cumprimento da lei, o braço de defesa do povo, mataram em um momento em que, se não o matassem, ele os mataria. Mas isso não importa. Che Guevara se tornou um ícone, um mártir, um símbolo de liberdade. Mesmo que liberdade seja a coisa que menos se tinha ao lado dele, porque se não se concordasse com ele, morria. Mas nós vemos vários adolescentes com a camiseta de Che Guevara, com a cor de Che Guevara, com a estrela de Che Guevara. Alguns tatuam o rosto, usam a boina de Che Guevara, como símbolo de liberdade, porque ele morreu no auge da sua ideologia. E eu estou falando disso apenas como um exemplo, para que nós cheguemos ao texto agora entendendo por que esses homens, que durante 3 anos tentaram matar Jesus, agora quando eles têm Jesus nas mãos, preso, eles não matam, eles levam ao governo. Esses homens já conheciam que em toda a história sempre foi assim. Se você mata alguém que multidões admiram ou param para ouvir, ele pode se tornar um ícone. E eles não queriam que isso acontecesse com Jesus. Eles queriam que Jesus fosse não só morto, mas que as suas palavras fossem mortas, que as suas ideias fossem mortas, que a sua interpretação da lei fosse morta. Esses homens queriam que Jesus fosse humilhado e que toda a população pedisse a morte dele, que toda a população participasse disso para que ele não se tornasse um ícone, um mártir. Então nós vemos aqui judeus e gentios se unindo para a humilhação pública de Jesus, a união dos desunidos, povos que se odeiam, que se odiavam, eles se unem para matar Jesus, publicamente, e eles querem a concordância do povo. Eles não podiam matar Jesus num lugar escondido. Os principais sacerdotes, os anciãos dos judeus, conduziram Jesus a Pôncio Pilatos, governador romano. Veja que mesmo tendo Jesus ali amarrado com eles, eles não fizeram nada, eles levaram. Eles queriam que Jesus fosse envergonhado. Eles queriam provar que Jesus não era nada, para que ele fosse esquecido, mas não deu certo. E glória a Deus por isso, porque Jesus jamais foi esquecido. Ele foi morto. Todos naquele momento concordaram, mas imediatamente, na cruz ainda, todos se assustaram com o que aconteceu naquele lugar, e nós veremos isso mais adiante. E muitos então diziam diante da cruz: de fato ele é o Filho de Deus, o que nós fizemos? E ali então, Jesus cumpriu o objetivo, e na traição de Judas, ele venceu, como havia de vencer. Outro foco que nós temos nesses versos que nós lemos é exatamente essa traição, o triste fim do falso apóstolo Judas Iscariotes. O fim de Judas é uma prova clara da inocência de Jesus, diante de todas as acusações que foram levantadas contra ele. Se havia alguma testemunha viva que pudesse apresentar evidências ali contra o nosso Senhor Jesus, Judas era esse homem. E ele diz o contrário. Ele diz: pequei contra sangue inocente. Enquanto as pessoas estavam ali perguntando se ele era inocente ou não, o que nós vamos acusar para que ele seja morto, até o próprio Pôncio estava ali perguntando, ele não fez nada. E Judas diz: eu pequei contra sangue inocente. E os homens dizem: problema seu, sai daqui, isso é problema para você mesmo resolver. Judas agiu contra Jesus até aquele ponto de entregá-lo, e então ele percebe o que ele fez. Ele não servia como uma testemunha a favor ou contra Jesus no julgamento, porque não havia mais o que fazer. Quando perguntam a Jesus se ele afirmava que ele era o Filho de Deus, ele diz: tu o dizes.
ele não nega, e eles então condenam Jesus por blasfêmia. E Judas, sabendo disso, tendo convivido e aprendido que ele era o Filho de Deus, ele diz: pequei contra sangue inocente. Judas tem um sentimento muito forte naquele momento. Aquelas moedas nas mãos dele, ele quer fazer algo com aquilo, porque aquilo levou ele a trair sangue inocente. E a respeito de Judas aqui, nós aprendemos que tem um ditado que nós conhecemos muito bem, que diz: nunca é tarde para se arrepender. Nós vemos na vida de Judas que esse ditado ele pode estar muito errado. Foi tarde para Judas se arrepender. Isso só é verdade se o arrependimento for real, mas um arrependimento tardio, por medo, frequentemente não é verdadeiro. A Bíblia está repleta de textos que nos alertam a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Quer dizer que há um momento em que não poderemos mais achar. O ditado popular tem sido mais seguido do que a Bíblia. As pessoas estão vivendo em pecado, achando que nunca é tarde para se arrepender. Então, no momento de desespero, de sofrimento intenso, elas se arrependem, ou ao menos acham que se arrependem, ou dizem que se arrependem. Eu não posso julgar o arrependimento de ninguém, porque a Bíblia me orienta a não colocar ninguém no céu ou no inferno. Mas dificilmente a palavra nos mostra que um arrependimento que acontece por medo, ele é real. Existe um sentimento que se acha que é arrependimento, que vem tarde, que nós tentamos diferenciar chamando de remorso apenas. E nós temos dito que o que Judas sentiu foi remorso, e não arrependimento, porque se fosse arrependimento, seria para a salvação, seria para a vida e não para a morte, para o enforcamento. Uma pessoa pode sentir pelos seus pecados e se entristecer por eles, uma forte convicção de culpa, e expressar um profundo remorso, ser atormentado pela sua consciência, e mesmo assim não se arrepender de coração. A razão desses sentimentos pode ser o temor da morte, o medo, mas não existir a conversão real. O pecado é o mais cruel de todos os senhores. Veja, ele faz muitas promessas maravilhosas, como aquelas moedas nas mãos de Judas. Os prazeres que o pecado nos dão são momentâneos, enquanto que o resultado do pecado é tristeza, é remorso, autoacusação, muitas vezes a própria morte, consequências ruins, péssimas, terríveis. E a Bíblia diz que os que semeiam para a carne, de fato colhem corrupção. No verso 3, nós vemos que Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, os homens da igreja, que tinham pagado para que Judas entregasse Jesus. Os anciãos, e a palavra anciãos, presbíteros, e ele diz: pequei traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? Isso é contigo. Esse, meus irmãos, minhas irmãs, é o resultado do pecado. Aquele que te oferece recompensa, prazer, na hora das consequências te diz: o que nos importa? Isso é contigo, problema seu. Judas certamente conhecia Gênesis 9. Lá em Gênesis 9, no verso 5, nós lemos assim: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Se nós somos feitos à imagem de Deus, e Cristo é a própria imagem de Deus, Judas se vê diante desse texto, imagino eu, ou pelo menos entendendo esse contexto, e percebe que não há solução para ele. Judas não se arrepende para a salvação. Nós não sabemos, e podemos até ficar elucubrando, Judas poderia ou não ter se arrependido para a salvação? Biblicamente ele poderia, mas ele não fez isso. Judas sente remorso pelo que fez,
mas agora é tarde para ele se arrepender, segundo ele mesmo faz. João nos deixa muito claro que Judas não se arrependeu para a salvação. No Evangelho, João deixa muito claro. No Evangelho de João, capítulo 6, ele diz, no verso 70, que Jesus respondeu: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Nesse texto nós não temos dúvida para onde Judas foi, quando a palavra de Deus o chama de filho do diabo. Tomado de remorso, nós voltamos aqui a Mateus, no verso 5, onde Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas não foi ao santuário para pedir perdão, Judas não entrou ali para tentar demonstrar ou buscar o arrependimento ao Senhor. Judas joga as moedas no templo e vai se enforcar. As moedas não valiam mais nada para Judas. O pecado que lhe encheu os olhos agora não vale mais nada, não dão prazer algum para ele, de nada importa o dinheiro, ele quer se matar. Esse é o valor do pecado, esse é o resultado do pecado, esse é o sentimento que se sente após uma vida de prazer no pecado. O alerta bíblico é dado de diversas formas, mas a cidade inteira nos mostra que a grande maioria agora quer o prazer do pecado. E depois fica para depois, afinal, nunca é tarde para se arrepender, pensam a maioria. Mas ao povo de Deus está dito: arrependa-se enquanto é tempo. Veja o verso 6. Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Veja o senso moral desses homens. Eles condenam a Jesus, eles levam Jesus amarrado para ser morto, e independente do pensamento ou do que os leva a matar Jesus, eles estão matando uma pessoa que não tem acusação contra ela, e eles acham isso correto, mas eles acham errado usar o dinheiro sujo deles mesmos, dinheiro de corrupção, para trazer à igreja. Não que eu esteja dizendo que isso é certo, mas veja o senso moral: nós matamos alguém, mas nós não pegamos o dinheiro que nos fez matar alguém. Isso é legalismo, meus irmãos, moralismo, falso moralismo. Eu mato Jesus, mas eu não uso dinheiro sujo. E veja, aqui nós percebemos como nós fazemos diferença entre um pecado e outro pecado, pecado aceitável e pecado não aceitável para nós mesmos, e isso não existe na Bíblia. E eles usam aquele dinheiro sujo, eles não jogam fora porque é dinheiro, e eles usam para comprar um campo, um lugar para enterrar a Jesus. Mas o que me chama a atenção no texto é que aquele campo eles compram para que se torne o local para se enterrar os forasteiros, os indigentes, as pessoas sem nome. Eles de fato querem apagar o nome de Jesus. Eles não queriam lápide, eles não queriam uma identificação. Eles vão a um lugar, é diferente da forma que nós temos os cemitérios hoje, mas eles têm ali um lugar para os indigentes. E até hoje, se você for a Israel, você vai ver lugares, e em todas as placas que se lê, diz local da do provável túmulo de Jesus, local da provável crucificação de Jesus, porque eles não sabem de fato onde foi. Esses homens conseguem isso, e nós percebemos outra coisa aqui: querendo deixar Jesus no anonimato, eles cumprem, acima de tudo, a vontade de Deus, porque Jesus havia de morrer. Na traição de Judas, Deus cumpre a sua vontade. Eles queriam apagar o nome de Jesus,
E Deus faz com que isso de fato aconteça, porque nós somos um povo idólatra, e nós estaríamos viajando lá para colocar as mãos naqueles lugares, achando que receberíamos bênção do lugar onde Jesus foi colocado, do lugar onde Ele foi crucificado. E tem muita gente fazendo isso lá hoje, mas estão fazendo isso pior ainda, num lugar que talvez, quem sabe, todavia, tenha sido um lugar próximo ao lugar que Jesus fez isso ou aquilo. Deus faz com que essas coisas realmente sejam apagadas, para que seja viva em nós a palavra de Cristo, não o local, não o objeto, não a arca, não a vestimenta, não um pedaço da cruz. Que se juntassem todos os pedaços que foram vendidos como sendo pedaços da cruz, nós tínhamos já uma cruz que tomava uma cidade inteira. Eles queriam que Jesus fosse o local, fosse esquecido, que ele fosse enterrado como indigente. Aquele que tem o nome que está acima de todo nome, eles queriam enterrar no lugar daqueles que não têm nome. Me lembro do texto de Jó, inspirado por Deus, Jó 42, 2, que diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tudo aquilo que foi orquestrado pelos homens para frustrar os planos de Deus foi abaixo. Era necessário que Cristo fosse crucificado sem nenhuma culpa fosse condenado, para que nós, os culpados, fôssemos libertos da nossa culpa. Eu e você hoje podemos nos alegrar muito, sobremaneira, com todo o nosso ser, pois nós, muito diferente de Judas, temos a oportunidade de lançar-nos aos pés de Cristo, nos arrependermos. Todos os domingos nós estamos aqui pregando a Cristo, a cruz de Cristo, a obra de Cristo, e você sai daqui com a oportunidade de ter confessado, de se jogar aos pés, de se arrepender enquanto é tempo, para depois não ter remorso quando não houver mais tempo. Em Cristo, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado confessado é perdoado, e toda a justiça é feita em Cristo, porque nós somos injustos. Por isso nós precisamos observar a traição de Judas, os propósitos soberanos de Deus, e entender que você que entrou aqui hoje, não entrou porque você decidiu, simplesmente porque você tem o livre arbítrio de fazer o que quer, e de decidir, e de dar uma chance a Jesus. Mas Deus tem os seus decretos eternos, e Ele está usando tudo isso para te levar a ouvir o chamado ao arrependimento, à cruz de Cristo. Você que já é crente, convertido, confesso, o que fazer? Eu preciso fazer tudo isso de novo? Nós precisamos nos arrepender, como nós temos visto em vários textos, arrepender dos nossos maus caminhos e viver tendo Cristo como a nossa maior motivação de vida. Eu não uso a camisa do Che Guevara e nem vou usar a camiseta de Jesus, para não contrariar o terceiro mandamento. Mas eu posso viver tendo Jesus como o meu maior ídolo, se pudermos chamarmos assim, como a minha maior motivação, como uma grande ideologia, nomes que nós podemos até usar para resumir que nós vamos viver de acordo com a palavra dele, porque o que ele quis que ficasse vivo, latente, era a palavra dele, não para onde foi enterrado, não onde foi parar a cruz, não as moedas, não para eu condenar algo e aceitar outra coisa, outro pecado. Ele fez tudo isso para que eu e você vivêssemos pela palavra dele, e todos os que nos veem possam perceber em nós, sem camiseta, sem tatuagem, que nós somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, que nós vivemos pela palavra de Cristo, não por uma ideologia de liberdade, de libertação para pecar, ou para
ir contra o governo, contra o poder que Deus mesmo tem dado autoridade a eles. Nós somos de Cristo e vivemos por Cristo, para a glória de Cristo. É assim que devemos viver. Precisamos estarmos cheios sempre da palavra de Cristo, porque ela não morrerá jamais, ela não se apagará jamais. Ela é viva e eficaz na sua vida individualmente e na nossa vida como igreja. Vivamos a palavra de Cristo, afinal, somos seguidores de Cristo, como lemos no início. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Quem quiser ganhar a vida, eu disse errado, quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Quem perder a vida, por causa do nome de Cristo, ganhá-la. Você pode ganhar a vida ainda hoje, se entregando a Jesus e perdendo aquela vida, aquelas ideologias, aqueles prazeres, as moedas que são oferecidas pelo mundo, que não valerão de nada na hora em que você chegar ao fim dessa vida.